Então, pessoal, bom dia para vocês. Espero que estejam aí em ótima companhia aí, nossos amigos. E nós vamos começar agora o nosso curso de Brigada de Emergência, tá? O que eu vou pedir para vocês? Eu vou pedir que vocês desativem o áudio de vocês, né, para não ficar esse barulho no fundo, tá bom? E aí, qualquer problema, vocês podem levantar a mão que a Mariana entra no áudio aí e comunica pra gente, tá? Em caso de dúvida, a qualquer momento vocês podem enviar aí pelo chat uma comunicação aí para a Mariana, tá ok? Bom, vamos começar então. O que nós vamos fazer hoje, né? Então hoje a gente vai fazer a parte de brigada de emergência, tá? Meu nome é Rogério Salviano, eu sou engenheiro e a gente trabalha aí na Ascoli Engenharia, tá? Então a Ascoli já trabalha aí há mais de 20 anos com parte de projeto, com parte de laudos, tá? Então laudos periciais, e a gente também trabalha com o Corpo de Bombeiros. E essa parte aqui da brigada é justamente para que a gente possa ter ao final aí a nossa brigada e o nosso AVCB, tá bom? Então o que a gente vai ter nesse curso aí? A gente vai ter uma parte teórica de combate a incêndio, uma parte teórica de primeiros socorros, tá? Então essa é a nossa parte aí que a gente vai trabalhar. E basicamente o nosso curso aqui vai ser discorrer aqui sobre esses assuntos. Amanhã, né? Então nós estaremos aí com vocês para fazer a parte prática, né? A parte prática. Então, basicamente, essa parte aqui de combate a incêndio é o que fazer e o que não fazer aí em termos de emergências, né? Tanto do ponto de vista de incêndio quanto de primeiros socorros, tá bom? Então, como é que vai ser o comportamento do brigadista? Antes do sinistro, né? Logo que ele está começando e durante o sinistro, né? Quais são os requisitos aí para ser um brigadista? Então a gente vai ver se todo mundo pode ser um brigadista aí no caso, tá? Bom, como é que a gente forma a brigada de incêndio? Tá? Então a primeira coisa é a gente designar um responsável por essa brigada. Então a gente vai colocar uma pessoa que vai ser principal, né? E a gente vai compor aí conforme a quantidade de pessoas que estão aí no comitê, é que a gente compõe essa brigada. E a gente também compõe essa brigada, às vezes, conforme a quantidade de edificações que existem no local. Então aí praticamente a gente tem lá o hotel, a gente tem a parte administrativa, a gente tem aquela parte lá do... A gente tem a parte do... onde vocês praticam esporte. Então aí, praticamente a gente tem três locais aí e basicamente esses três locais a gente deve ter aí, ser coberto por brigadistas, tá? E esse número é colocado conforme conforme a nossa necessidade aí e conforme a NBR. Então tem uma norma específica para isso, tá bom? Os bombeiros também pedem uma quantidade básica aí para esse número de brigadistas, tá? Bom, como é que é o organograma básico aí da brigada? A gente tem aí algumas, né, colocações. Então, um coordenador geral, né, então esse sempre é requisitado, um líder de brigada e os brigadistas em si, né? Então, essa aqui um cronograma, um organograma dos mais simples que a gente tem aí para a gente trabalhar a brigada de incêndio, né? Então, um imóvel pequeno, um imóvel com pequeno grau de risco, teria no mínimo isso aqui: um coordenador geral da brigada, um líder, né, de brigada, que também pode ser um brigadista,
né? Também pode ser um brigadista, e os brigadistas em si, né? Os brigadistas em si. É muito importante falar, né, que apesar do nome, brigada de incêndio, etc., a gente, né, vê toda aquela pomposidade, né, de combate a incêndio e tal. Não é isso que a gente deseja, né, da maioria de vocês, né? Então, primeira coisa, a gente não quer que ninguém corra risco, né? Pelo contrário, a gente quer que vocês ajudem aos outros para que a gente tenha um mínimo, né, de perdas, né? No caso aí, o objetivo é que a perda seja nula, tá bom? O objetivo é que a perda seja nula. A começar, né, de vocês, a começar dos brigadistas. Então, nós não queremos super-heróis, né? Não queremos super-heróis. Pelo contrário, a gente quer pessoa que pensa na vida, né? E principalmente na própria vida, tá bom? Então esse é o primeiro papel do brigadista, pensar nele mesmo. E aí ajudar os demais a sair, né, de uma forma organizada, né, de qualquer problema, qualquer empecilho, né? Uma segunda tática, né, uma segunda organograma, seria a gente ter um coordenador geral da brigada. Então, esse coordenador geral é aquele que vai receber a grande maioria das informações, e 2 líderes de brigada. Então, um líder de brigada, por exemplo, para o pavimento número 1, e um líder de brigada, por exemplo, para o pavimento número 2. Pensando aí, né, alguma coisa aí parecida com o de vocês, a gente teria que ter alguns líderes de brigada aí espalhados aí pelos diversos andares do comitê e nos diversos edifícios, né? Então, sei lá, um líder para o hotel, ou quem sabe um líder para cada andar do hotel, por exemplo, né? Aí na parte administrativa, um líder para cada andar aí na parte administrativa, e assim por diante. Mas a gente teria um único coordenador, tá bom? E sob o comando aí desses líderes, né, estariam aí os nossos brigadistas, tá? Então essa é a ideia básica aí de um organograma um pouquinho mais, né, um pouquinho mais elaborado. E aqui a gente tem aí o pensamento que já se adequa aí um pouquinho mais de vocês, né? A gente tem coordenador geral de brigada, chefe de brigada para cada edificação e líder de brigada para cada pavimento da edificação. E aí os nossos brigadistas aí trabalhando, né? Trabalhando, orientando o pessoal, coordenando primeiros socorros, tá bom? Então esse aqui já seria mais uma cara aí de um organograma aí feito para vocês, tá bom? Então eu já teria aí para cada edifício um chefe de brigada, e para cada pavimento, para cada andar um líder de brigada. E aí em cada andar aí, a gente está colocando um só brigadista, né? Mas a gente pode ter mais brigadistas aí sob um mesmo líder, né? Então, aqui o que convém, né, é que a gente trabalhe de uma forma coordenada. Então, isso que é importante, né? A gente fazer esse trabalho de conscientização, esse trabalho da gente de orientação, né? E também durante aí os próximos meses trabalhar isso aí com mais afinco para a gente poder estar orientado aí. Então manter essa brigada e coordená-la de forma que a gente possa trabalhar de uma forma bem estratégica aí, tá?
Aqui é uma eventualidade se a gente tiver turnos, né? Então, eu teria chefe de brigadas aí para cada turno. Então, ó, cada turno 2, turno 1, né? Chefe da brigada de edificação 2. Então, seria aí uma distribuição, né? Um organograma, onde além de você ter aí a cobertura dos locais, dos pavimentos, também teria uma cobertura aí por turnos de trabalho. Por quê? Porque a edificação, uma vez que ela está ocupada, ela deve ter uma brigada de incêndio, uma brigada de emergência funcionando o tempo todo. Tá? Enquanto o edifício estiver funcionando, com pessoas, com funcionários, eles vão ter que ser cobertos aí por uma brigada de emergência. Vocês viram que em todas sempre eu tenho um único coordenador, né? E a gente vai por pavimento, por turno, né? Ou por edificação, criando chefes de brigada. E para cada chefe de brigada a gente tem aí líderes, né? Atuando nas edificações ou nos pavimentos. Então isso vai depender, a gente pode pensar aí mais para frente como estruturar realmente a brigada de vocês. Tá? Então isso vai ser um passo aí um pouco mais adiante aí para a gente trabalhar esse processo. Ok? Então como é que a gente forma essa brigada? Né? Como é que você apareceu aqui? Né? Como é que você está nessa reunião hoje? Então, os candidatos nossos, eles são selecionados aí a partir de um chefe de brigada, né? Então, o chefe de brigada, o coordenador do edifício, ele acaba selecionando aí os candidatos aí e a gente vai definir, então, um nível de treinamento que é esse que a gente está dando hoje. Então, hoje a gente está dando, tem o treinamento básico, esse é o intermediário, tá? Então, a gente vai trabalhar aí 4 horas com vocês. E a gente vai treinar, então, essa brigada. É o que a gente está fazendo hoje. Hoje a gente está fazendo a parte teórica, né? Hoje nós estamos fazendo a parte teórica. E amanhã, né, nós vamos fazer a nossa parte prática aí, tá bom? Então amanhã eu vou estar com vocês para essa parte prática também. E hoje é a parte teórica, né? Então a gente precisa da teoria para depois passar a prática. Sempre prática é mais gostosa, né? Mas tem que ter a parte de teoria, tá? A gente tem que, então, para essa brigada, disponibilizar recursos materiais, né? Então seria a quarta fase aí. Né? E aí a gente começar com as atribuições e procedimentos dessa brigada. Né? Então não é porque ela foi formada, tem os recursos, etc. Aí a brigada começa a atuar, né? Ela vai começar a atuar. E a gente vai, durante aqui o que a gente vai trabalhar, a gente vai falar dessas atribuições. Né? E a gente vai também monitorar e analisar o funcionamento dessa brigada. A ideia é que cada componente, cada brigadista dessa engrenagem, vamos assim dizer, ela saiba, né, o que está errado e o que pode melhorar no funcionamento aí das brigadas, tá? Da brigada. Então, às vezes, por exemplo, alguém da manutenção que perceba, né, que seria conveniente, por exemplo, eu tenho que desligar tal motor antes de ligar tal coisa, e isso está colocado de forma diferente no plano de vocês, a gente tem que alterar esse plano conforme essa orientação. Então, é justamente olhar por isso. E a gente também vai monitorar, por exemplo, os equipamentos que a gente tem. Então, sei lá, tem um extintor de incêndio, então vamos olhar esse extintor de incêndio, como é que ele está, como é que ele foi colocado, né, dentro, e se ele está funcionando, se ele está adequado, se ele está carregado, entendeu? Então essa é a parte da brigada também, fazer esses procedimentos aí. O que é um plano de emergência?
Tá? Plano de emergência é justamente um documento que vai discutir aí quais são as possíveis situações de emergência. A ideia é que a gente abranja todas elas. Né? Quanto mais a gente puder abranger na situação de emergência, melhor. E aí esse plano de emergência vai organizar o nosso grupo. Então, aquele procedimento de fazer fazer um organograma e manter o organograma é para justamente a gente poder cumprir, de uma certa forma, esse nosso plano de emergência aí que a gente vai atuar. Então, cada brigadista vai ter a sua função dentro de um eventual problema. Tá? E cada líder de brigada ou cada chefe vai também ter uma forma de trabalhar conforme esse plano de emergência aí. Tá bom? Então essa é a ideia aí para que a gente tenha esse trabalho funcionando aí. Tá bom? Quais são os recursos que a gente tem na brigada? Basicamente, né, somos nós. Né? Então, os recursos humanos que a gente tem na brigada somos nós. Tá? Quem que são eles? Primeiro, o líder de brigada. O que ele vai fazer? Né? O que o líder de brigada tem que fazer? Primeiro, ele tem que conhecer esse plano de emergência. Tá? Ele tem que ser o cara que vai avaliar a segurança do local. Então, ele vai pensar e observar o que existe no local para realmente avaliar o que é seguro ali e o que deve ser feito. Ele que vai realizar as comunicações. Então, a gente vai ter que comunicar, por exemplo, um sinistro ao corpo de bombeiros. Quem é que vai ser responsável por essa coordenação? Justamente o líder de brigada. Né? Ele também vai orientar e comandar essa brigada e ordenar, né, ou coordenar o uso dos recursos. Então, por exemplo, tem uma ambulância. Para onde vai essa ambulância? Quem vai dizer isso é o líder de brigada. Tá? Ordenar também procedimentos e táticas, né, nesse controle de emergência. Então, como é que cada um vai atuar. E ordenar aí a interrupção. Quando é que acaba, né, a emergência por riscos à própria integridade dos brigadistas. Então ele vai falar, ó, pessoal da brigada, vamos cair fora que isso aqui está feio e não é o nosso papel atender isso. Né? Então ele que vai trabalhar dessa forma. Ele que vai observar isso e vai passar, né, e manter aí, a integridade física aí de cada colaborador, de cada brigadista. E ele vai manter atualizadas as escalas, né, e as equipes da brigada de emergência. Então, eventualmente, se alguém sair, né, alguém vai ter que entrar no lugar. Tá bom? Qual é o papel do coordenador de emergências? Tá? Ele vai também conhecer os planos, o plano de emergência aí da planta. Né? Então, cada planta tem um plano de emergência próprio. Tá? Ele tem que verificar a necessidade do abandono da área. Então, ele que vai pensar naquela área, do entorno, e vai determinar, olha, vamos abandonar a área. Né? Então, está perigoso aqui a colocação desse pessoal. Ele vai formar o grupo de emergência, né, a gente chama de GCE, e também vai coordenar as ações desse grupo permanente, né, que é o GAP, né, Grupo de Apoio Permanente, e o Grupo de Apoio Técnico. Então, o pessoal da manutenção, eles estão aqui basicamente porque eles têm que fazer parte desse grupo de apoio técnico. Né? Então, tem partes do plano que não podem ser executados sem o pessoal da manutenção. Né? Então, o pessoal da manutenção tem que justamente fazer parte aí, né, do nosso grupo de apoio, né, o grupo de apoio técnico. Bom, que mais?
é ele, como coordenador de emergência, que vai assumir o controle total dessas operações de emergência. A convocação da brigada e a instrução dos líderes de brigada é justamente por conta desse nosso coordenador de emergência. Então, ele que vai orientar como é que cada brigadista vai trabalhar, vai funcionar a nossa brigada. Então, ele vai convocar aí e instruir essa brigada. O apoio, né, esse pedido de apoio de recurso externo, quem vai pedir é também o coordenador de emergência. Então ele vai ser orientado aí pelos líderes e ele vai determinar aí quando solicitar o apoio. O registro dos acontecimentos deve ser feito e colocado em relatório, e quem é responsável por isso é justamente o coordenador de emergência, e é ele que vai declarar o final da emergência. Né? Então, quem declara o final da emergência é justamente esse coordenador. O que fazem o brigadista, cada brigadista? Sempre sob a coordenação do líder de brigada, tá? Ele vai ser responsável pela proteção. O que a gente vai promover em cada brigadista base? Ele vai coordenar a remoção das pessoas, né? Então ele vai ser responsável pela remoção das pessoas, pelo isolamento das áreas, pelo bloqueio de energia que houver se tiver necessidade. Tá? Então, precisa desligar uma eletricidade. Quem que vai desligar a eletricidade? Justamente esse nosso brigadista. Tá bom? E o controle direto no local de emergência vai ser feito pelo brigadista. Então, por exemplo, o uso de um extintor, o uso de um equipamento qualquer também deve ser feito aí pelo brigadista mediante aí, né, um treinamento específico recebido para ele, né, e sempre seguindo aí o plano de emergência da nossa planta. Tá? Bom, quais são os aspectos legais aí do nosso curso? Tá? Então, nesse item aí a gente vai descrever, né, tudo que a gente precisa como brigadista. Quais são os locais de atendimento, quais são as nossas responsabilidades. Tá bom? Então, a formação da brigada, ela é obrigatória aí, conforme esse decreto estadual 63911, tá, de dezembro de 2018. Então ele fala, ó, constitui medidas de segurança contra incêndio das edificações, o item 10 aí ele fala da brigada de incêndio. A parte de segurança, ela é dever do Estado, mas também é dever de todo cidadão. Tá? Então a gente entra aí como um cidadão. Para atendimento de emergência, o que a gente tem aí? 193, né? 193, bombeiros. Então, qualquer problema de combate a incêndio, resgate, acidente rodoviário, acidente ferroviário, né? Hidráulico, elétrico, com rede de gás, corte de árvore, risco de queda, captura de animais, né? Ela é feita através do bombeiro. Então, não qual que é a nossa parte como brigadista? A gente pode atuar em uma emergência, em um incêndio? Podemos, no início do incêndio. Entendeu? Então, a nossa ideia é atuar no início do incêndio. O incêndio começou a aumentar um pouco, nossa parte é justamente chamar o corpo de bombeiros. Tá bom? O SAMU, que é 192, a gente vai
pedir aí em caso de acidente, né, com vítimas, né? O estado de consciência dela, né, se tiver presas, ferragens, então a gente vai trabalhar aí sempre, né, com o SAMU. Normalmente no SAMU a gente tem um médico regulador. Quando a gente liga para o 92, a gente é orientado por esse médico e a gente vai seguir essas orientações. E se for o caso, aí a gente vai sinalizar as vias e isolar, né, o local. Polícia, que é um 90, sempre que eu tenho risco de segurança de funcionário, de algum usuário, né, problema de agressão física, aí eu vou chamar força policial, tá bom? Então a gente tem aí 193, que é o bombeiro, 190, que é a polícia, e 192, que é o SAMU. Tá? Então esses são os três recursos que a gente tem para nível de atendimento aí do pessoal. Tá? Tudo bem até aqui? Alguém tem alguma pergunta? Tranquilo aí, Mariana? Aqui tudo certo, Rogério, pode seguir. Tá ótimo então. Tá rápido, mas a gente tem muita coisa para falar, entendeu? Então a gente vai... Então a gente tem que dar uma apressada aí nas coisas. Beleza, então. Tudo bem. De novo, qualquer coisa, pessoal, dá uma parada, pode perguntar à vontade aí pra gente, tá bom? Deixa eu só colocar uma observação, Rogério. Em caso de acidente, eles já estão instruídos, né? A gente tem o nosso centro médico e tem a ambulância aqui também. Então, o primeiro passo é procurar o nosso departamento médico em caso de acidentes, né? Que aí eles encaminham, ligam pro SAMU, se for o caso. Tá? Ok. Não, isso é muito interessante. Você já tem uma coordenação aí. Sim. Legal. E aí sempre passado em treinamento para eles. E aí o pessoal, acho que mais o pessoal administrativo, que não teve treinamento, que não tinha conhecimento dessa informação. Mas a gente está montando um fluxograma para passar para todo mundo. Ok, isso é muito importante, né? Que todos saibam, tenham conhecimento, né, do funcionamento tanto da brigada, nesse caso de emergência. Porque em caso de emergência a gente, né, fica perdido, não sabe o que fazer. E quando essa parte nossa é justamente orientar e treinar o pessoal para que eles comecem a ter uma noção, né, do que fazer, do que executar nesses casos. Tá? Sim, o Eliandro levantou a mão, acho que ele quer falar. Pode falar, Eliandro. Obrigado, Mariana. Rogério, inclusive esse fluxo de comunicação aí, esse procedimento, será passado aos brigadistas assim que começarem as reuniões. A primeira reunião, já passar já esse padrão para que todos fiquem cientes e consigam se adequar aí e dar continuidade. Legal, isso vai ser muito importante aí pra gente. Beleza? Vamos então pra frente? Pode continuar. Tá ótimo então. Então, como vocês viram, a gente vai falar um pouquinho de teoria do fogo. Porque o fogo não é um ser totalmente desconhecido. Apesar do trabalho, da teoria ser realmente um pouco nova, né? Então, qual que é a ideia? Conhecer justamente algumas funções. Aí. O que é combustão, o que é ponto de fulgor, o que é ignição, né? E o que é reação em cadeia. Né? Justamente para a gente poder conhecer o fogo, poder combater ele de forma adequada. Né? Bom, então o que é o fogo? Ele é uma reação química em cadeia. Então, ela é autoalimentada. Tá? E ela tem três partes aí, basicamente. O combustível, né? Então vamos supor numa queima, né, de lareira, né? Então o combustível nosso, quem que é? É lá a madeira. Por exemplo, coloquei fogo na gasolina, o nosso combustível é a gasolina. Tá? O comburente, então, o que acontece?
a combustão, como sendo uma reação química, ela é uma reação química de oxidação, né? Só que ela se desenvolve muito rapidamente. Então, essa reação química rápida gera chama, tá? E a outra parte é justamente a nossa fonte de calor, né? Então, são as três partes aí que a gente tem no que a gente chama de triângulo do fogo, né? Então, o nosso combustível, o comburente, normalmente oxigênio, às vezes existem outros comburentes aí, por exemplo, cloro, mas o mais conhecido que a gente tem na maior parte dos casos é o oxigênio, tá bom? E a gente tem que ter também uma fonte de calor aí, né? Uma energia aí que é proveniente desse calor, né? Então esse cara aí, né? Esses três itens aí, é o que a gente chama de triângulo do fogo, tá bom? E aí com o passar do tempo, com o desenvolvimento, com o estudo, né, da teoria do fogo, chegou-se à realidade que além desses três, além do combustível, além do comburente, além do calor, ele também existe a reação em cadeia, né? Então também existe aí a reação em cadeia. E essa reação de cadeia é autoalimentada pelo próprio calor gerado na combustão. Então, existe uma combustão inicial provocada por uma fonte de energia que pode ser externa, por exemplo, mas que aos poucos essa própria reação vai realimentando, porque ela vai gerar calor e gerando calor, ela vai alimentar a própria fogo em si. Então aqui a gente gerou o tetraedro do fogo, né? Então a teoria evoluiu de triângulo para um tetraedro, porque ele vai ter mais uma parte. Então, se a gente eliminar qualquer um desses quatro, né? Então se a gente eliminar o comburente, o calor, o combustível ou a própria reação química em si, né, o fogo é extinto. Então, a ideia dos extintores, né, seja ele qual for, é eliminar qualquer um desses quatro. Ou elimina-se o combustível, ou elimina-se o calor, ou elimina-se o comburente, ou a reação em cadeia, né? Então, os novos extintores aí de alúrium, eles agem justamente na reação química em cadeia aí, né? E cada tipo de extintor vai atuar numa determinada parte desse tetraedro. Tá? Então, o objetivo da gente é sempre esse: atuar num desses quatro aí, né, para a gente tentar extinguir o fogo aí no caso. Bom, então o que é a reação em cadeia? Justamente esse item aí. Tá? Quando a gente faz a queima, né, ele acaba produzindo aí, né, calor. Esse calor vai provocar decomposição térmica do combustível e das etapas. É o que a gente chama de pirólise, né? Essa pirólise vai liberar partículas, né, que são radicais livres, né? São radicais livres. Esse vai produzir energia em forma de calor, que vai aquecer o combustível, né, que vai liberar mais vapores inflamáveis, que vai queimar produzindo mais calor. Ou seja, isso aqui não para, né? Isso aí não para. Bom, o que a gente tem aí a nível de fase de incêndio? Como é que ele ocorre? Então, a gente tem aí, a nível de tempo, uma comparação de tempo e temperatura, né? Então, uma fase que a gente chama de fase inicial, onde
o combustível começa a elevar de temperatura, né? E ele está bem no início aí, né? Ele está bem no início aí e poucos objetos estão inflamáveis. Há uma fase então de crescimento onde esse próprio aquecimento inicial aí ele vai fazendo com que todos os objetos comecem a se aquecer, né? E num top aí que a gente chama às vezes de flashover, o fogo está descontrolado, né? Então aqui a reação em cadeia está no seu ápice, né? E ele começa a consumir aí todo o combustível que ele tem e automaticamente ele vai para uma fase de decadência onde, né, você vai acabar perdendo aí o combustível. Então, por conta do combustível extinguir, terminar, ele vai para decadência. Tá? Bom, nesse caso a gente tem alguns itens também que a gente, né, é bom a gente conhecer. O que é o ponto de fulgor? É uma temperatura em que o combustível ele se torna inflamável. Então, eu tenho, ele começa, posso colocar uma fonte externa que ele vai, né, se inflamar. Porém, ele não mantém a combustão. Então, a chama, você passa, por exemplo, uma chama sobre esse combustível, ele se inflama, então ele gera uma chama, só que ele não se mantém, ele se apaga. Né? Então, isso é o que a gente chama de ponto de fulgor. E esse cara aqui é que determina uma classificação de vários combustíveis aí, né? Inflamabilidade, então chama em ponto desse ponto de combustão. Tá? Existe o ponto de combustão, né? Que é a temperatura na qual o vapor continua a queimar. Então, se eu tenho alguém que dê a ignição, né? Então a ignição permanece por si própria. Então, qual que é a diferença no ponto de fulgor? No ponto de fulgor, você passa a chama no combustível e essa chama não se mantém. Quando ele chega na temperatura de ponto de combustão, né, após a ignição, eu mantenho essa combustão. E no ponto de ignição, o que acontece? O simples contato do combustível com o comburente já faz com que se estabeleça a relação, já se estabeleça o fogo. Então, eu já não preciso mais de uma chama, eu não preciso mais de uma ignição. Né? Então, por isso, ponto de ignição. Esse ponto de ignição, a partir desse ponto, a ignição é automática. Né? Automática. Então, o próprio combustível se inflama sem precisar de uma chama. Tá? Então a gente tem aí o ponto de fulgor, onde passando uma chama, ela até inflama, mas a combustão volta ao estágio zero, né? Ou seja, apaga o fogo, tá? Automaticamente. Né? No ponto de combustão, depois de passado uma chama de ignição, o que ocorre? Ele se continua. Então ele vai queimar, né, uma vez sofrido. E a partir do ponto de ignição, eu não tenho mais, né, a gente não tem mais necessidade aí de um ignitor, né? Então não preciso mais de chama. Aqui eu tenho um vídeo aqui embaixo, ele não convém passar o vídeo aqui pela transmissão, mas depois a gente vai passar aí para vocês o link para vocês verem justamente esses 3 pontos. Então, uma experiência dos bombeiros lá dos Estados Unidos, que autoexplicativa, tá? Autoexplicativa. É muito interessante para a gente trabalhar aí com elas, tá? Como é que a gente vai falar agora da propagação e dinâmica do fogo? Bom, a gente vai conhecer e descrever aí as formas de propagação.
né? Que são três: condução, convecção e irradiação. Né? E quais são os fenômenos aí físicos, químicos aí chamados flashover e, né, o backdraft. Né? São nomes em inglês aí que o pessoal gosta de utilizar aí, mas que são do dia a dia de quem trabalha, né, com incêndios. Tá? Bom, a primeira forma de propagação do fogo é justamente por condução. Então, se você olhar aqui na figurinha, o que é o calor? O calor é o agitamento das moléculas. Tá? Então, quando você coloca uma chama de um lado, você aumenta a temperatura de um lado, essas moléculas começam a se movimentar e esse movimento vai se propagando, né, nesse sólido aí, porque uma molécula vai batendo na outra, né, e vai tendo um aumento aí da agitação de uma para outra. Existem materiais com uma condução maior de fogo e existem materiais com uma condução menor de fogo. Vocês, obviamente, já têm, né, na casa de vocês, por exemplo, panelas. E o cabo dessas panelas são do quê? São normalmente de madeira, né, são normalmente de baquelite, são materiais que propagam pouco, tem uma condução baixa aí. Por quê? Porque essa movimentação é uma movimentação mais difícil nesses materiais. E, por exemplo, metais, eles têm uma facilidade de propagação de fogo muito alta. Então, o cabo, por exemplo, de aço inox é um cabo que vai te levar a panela a aquecer mais no cabo. Então, vai ficar mais difícil de trabalhar. Uma experiência interessante é você colar com cera, né, vários preguinhos aí numa barra de metal e aquecer num lado. Você vai notar que os pregos vão cair na sequência. Bom, então essa é a ideia aí. Tá? Então o primeiro processo é por condução. E você vê que ela se dá num material. Tá? Obviamente num material. Tem que ter um material aí para que haja condução do calor aí. Tá? A outra maneira é por convecção. Então, o que acontece aí? Os fluidos eles têm uma alteração da densidade conforme o calor. Por quê? Porque quando você aquece mais, o material se dilata. Né? E uma vez dilatando o material, ele fica com uma densidade menor. E a ideia do material com densidade maior é justamente, né, com densidade menor, é justamente subir. E é onde existe aí a convecção. Tá? Então, devido à diferença de temperatura num fluido, então o material mais quente sobe e o mais frio desce. Então, essa movimentação faz com que o calor se propague. Tá? Então, essa propagação é por convecção. Né? E ele tem que ter aí um fluido, né? Um fluido aí que vai gerar essa movimentação. Né? Então, água, ar, um outro fluido qualquer, a maneira de propagação é por convecção. E a gente também tem a irradiação térmica. Então você vê aí na foto, por exemplo, uma seccionadora em que o lado esquerdo aí da seccionadora está muito mais aquecido que o direito. Como é que foi tirada essa foto aí? É uma foto por infravermelho. Porque todo material ele irradia, né, o que a gente chama de radiação térmica, que são raios infravermelhos. E esses raios infravermelhos eles transmitem o calor por meio de ondas eletromagnéticas. E as ondas eletromagnéticas, elas não têm necessidade aí de um corpo, né, de um corpo para essa transmissão. Por isso que o Sol transmite calor aqui para a Terra, através justamente dos seus raios infravermelhos, né,
através de ondas eletromagnéticas. Então nós temos aí 3 casos, né, de propagação aí de calor ou do fogo, né? Condução, ele se dá por meio do material, principalmente quando é um material condutor térmico, né? Por convecção, que é o que acontece normalmente em fluidos, e em fluido a gente inclui aí, ó, o ar, né? O ar é um fluido. Né? E por último aí, por irradiação, né? Ou seja, por ondas eletromagnéticas, e aí eu não tenho necessidade de material nenhum para a propagação desse calor. O que é o flashover? Tá? É uma ignição aí quase que simultânea de todo o material, né, que está exposto numa área fechada. Então aqui também tem um vídeo aqui para vocês verem. Então o que acontece aí? Quando a gente tem o incêndio saindo, né, do controle, é o que a gente chama aí de flashover, em que todo o material, por exemplo, de uma sala, ele pegou fogo. Né? Então essa ignição aí de todo o material da sala é o que a gente chama de efeito flashover aí, né? Então não é mais, por exemplo, só só um sofá, só uma mobília ou só uma cortina. Não, no flashover a ignição é por conta do calor, ele é automática em toda o material, todo o combustível que está sendo exposto nessa área fechada. Né? Então, imaginando aí uma sala, é como se todo o material combustível da sala ele pegasse fogo. E, se eu não me engano, nesse vídeo aqui, que há uma comparação entre mobílias mais antigas e mobílias mais novas. Então, a tendência de pegar fogo em mobílias mais novas, devido aos materiais sintéticos que existem hoje, eles são a velocidade de propagação do fogo, ela é muito maior. Ela é muito maior. E quanto em mobílias mais antigas, com materiais mais naturais, né, há uma demora enorme em atingir esse ponto de flashover, justamente porque elas ocorrem aí com uma velocidade menor. Então o fogo vai se propagando numa velocidade bem menor aí do que com os materiais atuais, tá? Então, da mesma forma que eu vou deixar depois aí o link desse vídeo aqui para você dar uma olhadinha aí e ver o que é esse flashover aí. Né? Então, estou deixando aí para vocês algumas lições de casa, né? Aí depois, se o pessoal se chefia pegar vocês aí vendo o vídeo, se for meu vídeo de fogo, ó, vocês estão cobertos, tá? O que é o backdraft? Né? Backdraft. Ela é uma explosão aí devido à entrada de ar. Então, ela se dá basicamente naquela etapa em que o fogo está se extinguindo. Então, deixa eu voltar até na imagem do fogo se extinguindo lá atrás. Então tá aqui, ó. Né? Então, nesse ponto aqui é que pode acontecer justamente esse backdraft. Então aqui o que ocorre aí? Você ainda tem material combustível, né? Você ainda tem material combustível, você está com aquecimento do local, né? Com aquecimento do local ainda relativamente grande, mas, por exemplo, o ar, o oxigênio, né, o nosso comburente, né, o oxigênio, ele está minguado. Né? Então, o que acontece? Você, por acaso, você nessa situação, né, você dá entrada de ar, né, dá entrada de oxigênio, nessa parte mais baixa aqui
né, do fogo. Então essa entrada de ar tem que ser na parte baixa, né? Então, entrando oxigênio nessa parte baixa, há uma inflamação rápida, né? Então, desse material combustível e aquecido, e ele entra, então, há uma grande explosão aí, né, desse nosso material. Tá? Então, esse é um grande perigo aí para os bombeiros, né, e, obviamente, para a gente que vai estar auxiliando. A ideia é que nessa etapa aí, né, nós não estejamos mais atuando, né, no backdraft, né, porque a nossa missão será justamente atuar na parte inicial. Enquanto a gente tiver alguma condição de colocar, né, o fogo em extinção, que é justamente na fase inicial dela, a gente vai atuar, né? Então, com extintor de incêndio, eventualmente com hidrante, mas a partir desse ponto, né, o fogo entrou em situação de flashover, né, ou seja, já tomou conta do local, não há mais o que a gente fazer. Aí tem que deixar mesmo na parte dos bombeiros. Então, esse backdraft aqui, para nós, é uma coisa que não pode, né, não deve acontecer. Lógico, eventualmente, numa situação de fuga de um local em que nós estamos trabalhando, é muito perigoso esse backdraft. Então, abrir uma porta repentinamente, rapidamente, então esse backdraft pode acontecer, né? Então é uma explosão realmente, né? E ela é muito perigosa, né? Então aqui também tem mais um vídeo aqui interessante a respeito do backdraft aí, né? Então é um evento bem perigoso, aí, uma explosão bem violenta. Dessa parte aí, alguém tem alguma dúvida? Não, Rogério, aqui tudo tranquilo. O pessoal tá muito quietinho, vou começar a fazer pergunta para eles. Acordar o pessoal. Beleza. Então vamos lá. Então, vamos falar de classe de incêndio. Como é que eu divido, né, os nossos incêndios aí, tá bom? Olha, então o objetivo então desse módulo é justamente a gente saber quais são as 5 classes de incêndio aí, né? O que é, né, cada uma dessas classes. Então, o incêndio classe A, ele é justamente em material sólido e ele deixa resíduo, ele deixa cinza, né? Ele deixa resquícios aí, tá bom? Então esse é o incêndio classe A, tá? O incêndio classe A, ele tem esta tarja aí, então, para reconhecimento aí, né, de extintores, né? Ele tem essa colocação aí, tá? Então, incêndio em material sólido é um incêndio que a gente chama de incêndio classe A, né? Incêndio classe B, ele acontece em líquido inflamável, graxa, gás, né? E tá aqui o símbolozinho dele, ó, em vermelho, justamente dá com um galão aí de combustível. O incêndio classe C é aquele em equipamento elétrico energizado. Então, o que ocorre? A extinção dele tem que ser feita por um material que não conduza eletricidade, né? Então, a gente tem classe A, classe B e classe C. O classe D, esse aqui é um dos mais perigosos que a gente tem, que são combustíveis em metais, né? Então, alguns metais eles pegam fogo, então magnésio, selênio, sódio, zinco, e são chamados aí de materiais classe D. E o material classe K é o óleo, principalmente o óleo de
cozinha, né? Então, gordura industrial. Então, para esse, a gente chama de incêndio classe K. Então, a gente tem aí 5 classes de incêndio. Né? Então, incêndio classe A, então, é aquele que deixa material, deixa resíduo, né? E ele é em material sólido, né? Então, exclui-se aí, no caso, esses metais que pegam fogo. Classe B, né, é quando a queima acontece em líquidos inflamáveis, graxas e outros combustíveis aí. A classe C é de equipamentos elétricos, né, equipamentos elétricos. Classe D, de metais combustíveis, então, que são chamados de pirofóricos. E o material classe K, que é em óleo de cozinha, né? Gordura de cozinha. Como é que a gente... Então, nessa parte de prevenção, quais são as técnicas aí de prevenção que a gente vai atender aí, né? Quais são as nossas avaliações de risco, né? Então, como é que a gente vai prevenir? Então, existem várias colocações, tá bom? Várias colocações. Mas, do que a gente tem de mais importante, a primeira são as nossas instalações, né? Então, a gente tem que ter um conjunto de instalações, né, de combate a incêndio, que ele deve estar conforme um projeto técnico, e esse projeto, normalmente, ele é submetido ao Corpo de Bombeiros. Então, tudo que a gente tem aí no comitê, né, a nível de instalação, então, splinters, alarmes de incêndio, extintores, bomba, hidrante, tudo isso, né, é o primeiro, a primeira fase aí da nossa prevenção, né, contra incêndio. Manter esses equipamentos em constante funcionamento, ou seja, não adianta nada eu ter o material, eu ter os equipamentos, eu ter a instalação e não manter isso funcionando. Então isso tem que estar funcionando de forma constante, tá? Então isso tem que estar funcionando de forma constante. Por isso que a gente faz aí as nossas reavaliações do AVCB. Então o AVCB ele tem prazos e de tempo em tempo o bombeiro retorna. Por que ele retorna? Justamente para saber se a gente mantém essas instalações aí conforme o projeto original submetido lá ao Corpo de Bombeiros. Então, ter as instalações e manter esses equipamentos. Essas então, são as duas primeiras formas de prevenção aí ao incêndio. A manutenção da nossa brigada de incêndio treinada, né, treinada e conhecedora aí do plano de emergência, ou seja, ela tem que estar a par do conhecimento. E aí a gente coloca uma coisa bem genérica, que é manter, né, se manter dentro da legislação vigente. Então, a legislação tem algumas coisas do tipo, você tem que ter laudo de para-raio, você tem que ter laudo de instalações elétricas, você tem que ter laudo de compressor. Então, cada um desses laudos, cada obediência à legislação, ela faz com que a gente toque determinados pontos para justamente evitar, né, o incêndio. Então, por exemplo, se você tem uma atuação na parte de instalação elétrica, com laudos constantes, com a manutenção dessa parte de elétrica, obviamente que você não deve ter, ou você deve ter minimizado um incêndio proveniente dessa parte de instalação elétrica. E, obviamente, cada caso é um caso, né? A gente vai ter que, né, estudar aí cada caso individualmente aí na nossa atitude de prevenção. Então, exemplo, eu não tenho metais pirofóricos aqui, então eu não preciso trabalhar aí no comitê, por exemplo, com esse tipo de incêndio. Nunca vai ter um incêndio
em magnésio aí, né, dentro. Por quê? Porque justamente vocês não têm estruturas aí em magnésio, né? Você não tem esse material aí para pegar fogo, e então isso aí está descartado, tá? Ah, mas, por exemplo, a gente trabalha aí muito com o pessoal com um material específico, e esse material específico é inflamável. Opa, então a gente vai ter que trabalhar esse caso, estudar esse caso individualmente para a gente mitigar isso aí. Então, por exemplo, a própria condição de né, não deixar o pessoal fumar em determinadas instalações, né, ele já é uma forma de prevenção estudada aí de forma individual. Tá? Alguns conselhos aí bem daquelas, né, principalmente aí no pessoal da cozinha, né, quanto ao problema causado aí por gordura. Né? Então, quando a gente tem um incêndio por gordura, né, então sempre que a gente for trabalhar com o aquecimento desses óleos, a gente tem que estar na cozinha. Tá? Então, principalmente na cozinha. Sempre usar uma panela pesada e com tampa. Né? Então, informa a turma lá, né, que trabalha lá na sua casa, que, né, fazer frituras em uma panela pesada e com tampa é um grande passo aí para evitar esse incêndio. Se possível, né, um termômetro aí na panela é um item interessante. Se a cozinha é uma cozinha industrial, então ter um termômetro na panela é uma forma interessante aí de manter esse trabalho. E, obviamente, para esse caso aí, manter um extintor, né, que a gente chama de extintor classe K, ou seja, para esse nível aí na área de cozinha. Né? Então, aqui é uma prevenção específica aí para essa área de cozinhas aí, ok? Como é que a gente... Rogério, Oi. a gente tem uma pergunta aqui, só um minutinho, tá? Ok. Pode falar. Você chegou a ouvir, Rogério? Não. Se esse extintor classe K, se ele é obrigatório pela norma brasileira. Não, ele não é um extintor obrigatório, tá? Então, qual que é o processo aí da gente colocar ou não um extintor em determinado local? Ele vai ser avaliado no projeto nosso, né, que é aquele projeto de bombeiros. Então, se o técnico que estiver fazendo o projeto, ele identificar que é necessária a utilização deste tipo de extintor, ele vai colocar, tá bom? Porém, eu vejo aqui em poucos projetos esse extintor classe K, tá bom? E não vejo também o bombeiro pedindo esse extintor em especial, tá? Então é um extintor pouco utilizado, para falar a verdade. Não, perfeito. Tá certinho, Andy? Eu vi mais em visitas que eu fiz em outras empresas, em metalúrgicas, que aí seguem normas dos Estados Unidos ou do Japão. Aí eu observei que era mais necessário nesses casos, né? Em outros contratos que eu trabalhei aqui no Brasil, é muito difícil de ver. Justamente. Aqui no Brasil é realmente uma raridade um extintor classe K. Né? Então, aí essas empresas têm matriz no exterior, normalmente seguem uma legislação do exterior, aí eles colocam. Mas aqui no Brasil, infelizmente, ainda não tem essa colocação, essa obrigatoriedade, né? E a gente fica aí, às vezes, à mercê de alguns problemas. Eu acho que isso vai acontecer, infelizmente, quando acontecer uma tragédia, né? Como aconteceu, por exemplo, no Sul, em que
depois de certa análise, falou, olha, se tivesse o extintor classe K aqui, essa tragédia seria anulada ou poderia ter sido anulada, aí sim a legislação vai obrigar com mais vigor. Mas, por enquanto, né, os técnicos não indicam, porque é um extintor mais difícil de ter, né, é um extintor mais caro e os bombeiros não exigem. Né? Então você junta todo esse processo e você, por economia, acaba não utilizando. Não, perfeito, então. Mais alguma dúvida, gente, por enquanto? É que, na verdade, ele mostrou as classes, né? Aí depois vai mostrar os extintores. Aí ele vai chegar nessa parte, Marcos. Isso, ele vai mostrar mais pra frente. Pode falar, Vitor. Não pode tacar água, não. Não, aí tem que abafar o fogo, né? O pessoal tá perguntando aqui, Rogério, na questão se não tiver o extintor, né? Como é no nosso caso aqui, a gente ainda não tem. O que acontece quando tiver fogo com óleo, em cozinha, né, no caso? Tá, então em cozinha o mais importante é, primeiro, nunca jogar água. Né? Então esse fato, por quê? Quando você joga água no óleo quente, ele gera tipo uma explosão e mais partículas de óleo inflamados, eles acabam se espalhando no ambiente, levando o fogo para outros locais. Né? Então você jogando água, você acaba espalhando esse fogo. Então a primeira coisa, nunca jogar água. Então, apesar da gente ter essa vontade, né, é uma coisa que não pode ser feita. Né, não pode ser feita. Então, o método principal é do abafamento. Por isso, de usar a panela com tampa. Porque na hora que o fogo ele pegar ali no óleo, você simplesmente tampa a panela. Tampando a panela, o fogo consome o oxigênio que tem ali e se extingue. Né? Então esse é o mais tradicional. Em último caso, uma panela muito aberta, que não tenha, né, o fechamento, eventualmente uma toalha úmida, um pano úmido, mas bem assim, úmido, mas ele não pode estar pingando. Né? Você pode colocar sobre a panela também para extinguir esse fogo. Ok? Eu vi um vídeo esses dias numa rede de fast food, eu não sei se era no McDonald's, no Burger King, que acho que começou a pegar fogo numa fritadeira. Aí o menino foi e jogou água, aí explodiu na hora a cozinha inteira. Sim, tem um desses canais científicos, um que ele tem uma câmera lenta, né? E um dos episódios de câmera lenta, super câmera, se eu não me engano, ele separa justamente quando se joga no óleo a água. Né? E ele mostra em detalhes assim muito impressionantes, né, como é que ele se propaga. Né? Como é que ele se propaga. Inclusive existe era uma arma de guerra antiga, né, feita pelos bizantinos, chamava-se fogo grego. E o fogo grego nada mais era do que óleo quente, aquecido em alta temperatura e jogado em cima das outras embarcações. Entendeu? E aí o pessoal ia tentar apagar com água, aí que acabava pegando fogo mais ainda, sabe? Então foi utilizado como arma. Beleza? Não, perfeito. Acho que dá para continuar. Tá ótimo, então. Que agora a gente vai ver justamente esses métodos de extinção, né? Esses métodos de extinção. Né?
quer saber como é que cada extintor vai trabalhar, né? Isolamento, abafamento, resfriamento e também pela extinção daquela extinção química, né? Que seria a extinção da reação em cadeia, né? Então são as 3 itens. Então a primeira coisa é a retirada do material combustível. Qual que é a ideia? Você retira o material ao redor e deixa o fogo comer, mas você está tirando a alimentação dessa combustão, né? Então esse método aí é chamado RMC. Então ele é muito utilizado, por exemplo, em queimadas, onde você acaba, por exemplo, capinando uma área ali, deixando o fogo isolado numa determinada área, deixa ele comer aquela área, mas a outra área em que você passou trator, além, o fogo não se propaga justamente porque não tem, né, o material, né? Um método muito utilizado também é justamente o resfriamento, onde a água ela entra aí como agente extintor, porque ela tem uma grande capacidade de absorver esse calor, né? E é um material fácil aí de ser encontrado. Então ele entra aí como um item interessante, justamente retirando aquela parte que é o calor. Então isso aqui é tudo trabalhado ou pensado em cima daquele tetraedro do fogo. Você extinguir uma das partes, o fogo se extingue também, tá? O abafamento, que é o quê? Você tirar o comburente, ou seja, você tirar o oxigênio. Não havendo oxigênio, o fogo automaticamente se extingue, tá? É óbvio que você tem exceção aí, como esses peróxidos, fósforo branco, em que o próprio material tem oxigênio para queimar. Mas a grande maioria não. A grande maioria você diminui diminui o oxigênio, ele se extingue. Um exemplo é que né, você tem uma vela acesa, coloca um copo em cima, né? Então o fogo automaticamente se extingue. Por quê? Por falta de oxigênio. É o que a gente coloca também, o que a gente indica, né, pro óleo que está queimando, né? Então a gente faz o abafamento com a tampa e aí o oxigênio que está dentro da panela ele se extingue e por consequência, né, o fogo também se extingue. Tá? Então tem o resfriamento, o abafamento, o extintor químico, né? Então o extintor halogenado, né, com outros itens. Qual que é a área dele? Né? Esse método de extinção mais novo, ele vai extinguir aquela reação em cadeia. Então, matando aquela reação em cadeia, ele também acaba extinguindo aí, né? Alguns desses extintores químicos também fazem uso, né, das técnicas que a gente trabalhou anteriormente, como o abafamento e a minimização, né, da temperatura, ou seja, o resfriamento. Bom, aí os nossos equipamentos, né? Aí entram aí, né? São 2 módulos aí, né? Que a gente basicamente colocamos os 2 juntos aí, que é justamente de agentes extintores e equipamentos de combate a incêndio, né? Então a gente tem aí, né, os chamados extintores de pó químico, né, o PQS, os que a gente chama de tipo A, ABC, PK, CO2, né, e espumas. Então a gente vai saber como é que eles trabalham aí e descrever aí cada um desses aí. Bom, aí no comitê a gente tem basicamente esses 4 extintores aí, né? Então a gente tem o extintor de água, o extintor de CO2, o extintor de pó químico e o que a gente chama de extintor ABC.
né? Então a gente vai focar aí principalmente nesses 4 aí que são os que estão aí no comitê, né? Que fazem parte aí com nossas ferramentas de trabalho, né? O extintor de água, ele tem água pressurizada dentro dele. Então você coloca a água e pressuriza ela, tá? Pressuriza ele. Para onde que ele é indicado? Incêndio classe A, ou seja, aquele incêndio em que eu tenho material sólido pegando fogo, né? Então aquele material que vai gerar um resíduo, né? Então para esses a gente indica, né? A gente indica os extintores com água. E aí a gente deve evitar eles em incêndio classe C. Por que eu devo evitar incêndio classe C? Porque a água conduz eletricidade. O incêndio classe C é um incêndio devido a material elétrico. Então, esse incêndio em material elétrico, por conta da água conduzir eletricidade, ele pode trazer para a gente um problema para quem está extinguindo fogo. Tá? E em material classe D, onde a água, né, ela pode aumentar, né, a característica incendiária aí, ela pode alimentar o fogo ao invés de diminuir. Tá? Então classe D é em materiais aí. Então, por exemplo, incêndio de magnésio, eu não posso de forma nenhuma colocar água. E como nós já falamos também, em material classe K, né? Que é o de óleo. Bom, como é que é o extintor de água? Basicamente, ele é um extintor de manuseio bem fácil, né? Então, essa é uma qualidade dele. Ele tem o que a gente chama de capacidade extintora do nível 2A. Então, o que é isso aí? Eles fazem testes, né, com os extintores e, nesse caso de madeira, eles põem engradados, um conjunto de engradados, e conforme o número de engradados que ele consegue extinguir, você vai classificando ele. Tá? Ele tem água, basicamente ele tem uma carga de 10 litros, ou seja, vai pesar mais que 10 quilos. Tá? Ele tem o que a gente chama de pressurização direta, e a descarga dele praticamente é muito rápida. Então é praticamente 1 minuto de descarga aí de água. Bom, se você ver aí do lado direito, né, ele vai ter sempre um manômetro. Ele tem a válvula de descarga junto com o pino. Esse pino tem que ser retirado. Né? Internamente dele tem o ar comprimido e água. Né? E você deve apontar aí a mangueira para a fonte do seu incêndio. Os extintores de CO2. Então, o que é um CO2? Ele é um dióxido de carbono. Né? Ele acaba extinguindo o fogo por abafamento. Né? Ele extingue o fogo por abafamento, porque reduz justamente a concentração de oxigênio. Então, entra o dióxido, que ele é mais denso, e aí, consequentemente, não chega o oxigênio. Como o dióxido não pega fogo, ele acaba abafando, né, o fogo. Ele não tem cheiro, ele não tem cor e não conduz eletricidade. Por isso ele é indicado para incêndios classe B e C. Tá? Esse é o principal. E ele também pode ser utilizado no início do incêndio classe A. Né? No início do incêndio classe A. A maior característica dele, né, é um conjunto de mangueiras com um difusor. Né? Ele também é indicado para aparelho delicado, como computador, telefone, etc., uma vez que ele não vai deixar resíduo nenhum. Né? Só que ele não deve ser usado em material leve. Por que ele não deve ser utilizado em material leve? Porque ele vai espalhar esse material, e uma vez espalhando esse material, ele vai levar o fogo para mais locais. Tá bom? E aí, basicamente, o resto do extintor é idêntico, né, ao extintor de água. Tá bom? Como é que a gente usa ele? Primeiro, na posição vertical. Puxa a trava e rompe lacre. Né?
segura-se firme aí a mangueira e aperta o gatilho até o talo, ou seja, até o fim. E sempre dirigindo ele para a base do fogo. Bom, então essa é a maneira. O pó químico também, né, ele tem lá dentro dele bicarbonato de sódio. Ele é um extintor classe BC, né, então ele é principalmente para eletricidade, porque ele não conduz eletricidade, o bicarbonato do sódio, e para bem líquidos, né, inflamáveis aí. Tá? Ele interrompe a reação química em cadeia. Né? Então esse é o principal funcionamento, modus operantes aí desse extintor de pó químico. Né? Ele também tem os extintores ABC, ele tem um outro componente que não é o bicarbonato, é esse fosfato monoamônico. Né? Então ele extingue bem os incêndios das classes A, B e C. Né? Então, em líquido, gás e eletricidade. Ele isola quimicamente o material aí na classe A. No incêndio classe B, ele faz o abafamento. E ele é aplicado no tipo C justamente porque ele não conduz a eletricidade. Então, são os itens aí que a gente precisa em cada um deles. Tá? Então, aqui a gente tem como utilizar né, em cada classe aí. Então, incêndio classe A, o extintor de água pode ser utilizado, esse extintor de água não deve ser utilizado em líquidos inflamáveis, porque ele acaba incentivando o fogo, e também não deve ser utilizado em incêndios classe C. Espuma química pode ser utilizado no incêndio classe A e classe B e não deve ser utilizado no classe C porque ele é condutor de eletricidade. O pó químico não é muito indicado para incêndio classe A não ser que seja para início do incêndio. Né? Ele é excelente para incêndios da classe B e C. O gás carbônico, né, ele também não é indicado para incêndio classe A não ser que seja pequeno incêndio. E é excelente para classe B e C. E os de halon, né, também são para classe B e C. E aqui está a maneira de instalação. Então, quando a gente passa em alguma instalação aí no comitê, basicamente a gente tem a 1,80 m a altura da placa de sinalização, logo acima do extintor, e a altura máxima do extintor deve ser 1,60 m para que todas as pessoas consigam pegar, né, o extintor. Se ele está colocado no chão, ele não deve ser colocado no chão, ele deve estar aí a 10 centímetros de altura do chão. Tá? Então essa é uma colocação também aí, mas dessa forma. E aqui são os dois selos, né, que devem ter, né, do Inmetro aí. Então o selo da esquerda é o selo do fabricante, o selo da direita do pessoal que faz recarga e manutenção de extintores. Né? Então esses selos são selos do Inmetro e que devem ser colocados aí para esses dois extintores aí depois de passar por uma manutenção ou depois ou justamente na saída da fábrica, tá? Então eles são especiais aí e multicoloridos. Tá bom?